Olá. Boas-vindas a mais uma imersão em nossos arquivos e anotações. Olá, A missão de hoje é desvendar um cenário que, parece simples num primeiro momento, mas que na verdade esconde uma complexidade bem fascinante. com certeza. É um tema que engana bastante. Pois é. A gente vai abrir o Mapa Mundi, pegar o nosso material de pesquisa sobre a geografia política atual e responder uma pergunta super direta. Afinal, como está desenhado o mapa dos países comunistas hoje em dia? É uma pergunta excelente. E o que os nossos apontamentos revelam vai muito provavelmente mudar a forma como quem nos ouve lê as manchetes internacionais amanhã ou de manhã. Essa é uma premissa perfeita para a gente começar. E para que essa nossa análise atinja aquele nível de profundidade que a gente sempre busca, a primeira coisa que precisamos fazer é estabelecer um filtro rigoroso. Um filtro de informações. Exatamente. O objetivo aqui é nos afastarmos completamente do senso comum, sabe? Vamos deixar de lado aquelas discussões intermináveis de redes sociais. Aquelas brigas de internet, né? Isso, as percepções populares ou os discursos muito inflamados de campanhas eleitorais. O foco estrito de hoje recai única e exclusivamente sobre o que ditam as constituições. Além no papel. Sim, os documentos fundadores e a arquitetura formal dos sistemas políticos atuais. Trata-se de uma análise puramente técnica, institucional e documental. Certo. Então vamos desempacotar isso. Para quem nos acompanha, por que essa distinção é tão crucial, né? É a base de tudo. Bom, entender a diferença entre um regime de Estado formal, aquele que está cravado na Constituição e que define as regras do jogo desde a base, e uma mera retórica governamental de palanque. Perfeito. Esse é o atalho perfeito para ler a geopolítica com um olhar muito mais aguçado. É o que tira a neblina da frente dos olhos. Exato. Evita aquela sensação de confusão constante quando as notícias mostram um país com um discurso, digamos, de extrema esquerda, mas que opera com lógicas de mercado global. O exato oposto. Aham. É separar de forma bem definitiva o que é o rótulo da embalagem e o que são os ingredientes reais que compõem aquele Estado. Essa distinção entre a estrutura legal e o discurso, ela é simplesmente o coração da nossa pauta de hoje. Com certeza. E antes de avançarmos para os casos mais concretos, é imperativo a gente fazer uma nota clara e muito objetiva sobre a natureza desta conversa. Sempre bom reforçar. Sim, O material que vamos dissecar e a análise que faremos a seguir não toma absolutamente nenhum lado político. nenhum mesmo. Não há aqui qualquer intenção de validar, de exaltar ou criticar visões de esquerda ou de direita. O nosso compromisso do início ao fim é puramente relatar, estruturar e analisar as informações. E as classificações factuais contidas no nosso levantamento. Exato. É um exercício focado em compreender a engenharia dos governos, sem nenhum viés ideológico da nossa parte. Um aviso fundamental para garantirmos a clareza do nosso debate. Então, vamos direto para a primeira grande quebra de expectativa que os dados nos trazem. Estou pronto. Quando se pensa na palavra comunismo, a memória histórica ou o debate público geralmente desenha um mapa pintado com dezenas de nações. Blocos imensos de influência? Isso. Mas a realidade fria dos documentos mostra que, atualmente, apenas um punhado de países no mundo são oficialmente, quer dizer, constitucionalmente governados por partidos comunistas. É um clube extremamente restrito. Fiquei surpresa com quão restrito é. E essa restrição numérica é o primeiro grande choque de realidade que a gente tem. Porque o critério para pertencer a esse grupo não é o que um líder diz diante de uma multidão, mas sim o conceito de comunismo como regime de Estado. E o que isso significa na prática? Significa que o sistema de partido único, guiado por essa ideologia específica, está ancorado, protegido e exigido pela Constituição daquela nação. Ah, entendi. Tem que estar na lei máxima. Sim. Existe um abismo conceitual e prático entre um Estado constitucionalmente comunista e países que apenas adotam uma retórica socialista. Ou que possuem economias mistas com intervenção do Estado, né? Perfeitamente. Quando a Constituição amarra o Estado a um partido único, a burocracia, o judiciário, as forças armadas, tudo funciona de uma maneira fundamentalmente distinta. Muito diferente de um país onde um governante apenas tem simpatia por ideias marxistas, mas no fim das contas precisa disputar eleições plurais. Exatamente.
onde existe oposição formal. É a diferença entre o DNA permanente do sistema e a roupa que ele decide vestir num determinado momento da história. Uma ótima analogia. E o nosso levantamento mapeou exatamente quais são esses países hoje, reduzindo o mapa global a apenas 5 nações. 5? Apenas 5? Os contrastes entre elas são impressionantes e acho que vale muito a pena explorarmos a mecânica de cada uma. Vamos lá. Vamos começar pelo caso mais ruidoso e talvez o mais complexo de todos, a China. O gigante. O material aponta que a China é governada pelo Partido Comunista Chinês desde 1949. E é aqui que a coisa fica realmente interessante. Sem dúvida. A documentação descreve a situação chinesa como um paradoxo gigantesco. A gente tem uma economia com presença estatal massiva, mas que é agressivamente aberto ao mercado. Agressivamente é a palavra certa. Então, como é possível acomodar forças tão opostas na mesma estrutura legal? A resposta para esse paradoxo está no que a nossa pesquisa define como o modelo híbrido chinês. Modelo híbrido? Isso. Desde 1949, a espinha dorsal da política, o monopólio do uso da força, a indicação de juízes e todo aquele controle da máquina burocrática permanecem absolutamente enraizados nos preceitos de um regime de partido único. Ou seja, o poder político não muda. Não muda. Não há competição pelo poder de Estado fora das fileiras do Partido Comunista Chinês. No entanto, a sobrevivência e a expansão dessa estrutura dependeram de uma flexibilização engenhosa. Na economia. Sim. O Estado mantém o controle sobre os setores que considera estratégicos. Tipo energia e telecomunicações. Exato. Energia, telecomunicações e o sistema bancário. Mas permite e até incentiva a dinâmica do mercado, a propriedade privada e o acúmulo de capital em outras esferas. Para impulsionar o crescimento nacional? Mas espera aí, isso não gera um curto-circuito ideológico enorme? Parece que sim, né? Ter bilionários, bolsas de valores fervilhando e empresas competindo globalmente, enquanto o artigo 1º da Constituição consagra um regime comunista. Como é que eles não colapsam sobre essa contradição? A genialidade pragmática do modelo reside exatamente em separar o motor econômico do volante político. O motor e o volante. Exato. O mercado é utilizado como uma ferramenta de geração de riqueza e desenvolvimento tecnológico, mas o partido nunca abriu mão da direção ideológica. E do poder de intervir, imagina. Constantemente. Eles têm o poder de frear ou redirecionar empresas privadas quando os interesses do Estado exigem. A estrutura de poder é inegavelmente de um regime comunista constitucional, mas a engrenagem econômica foi meio que adaptada para rodar com as peças do capitalismo global. É uma simbiose. O mercado enriquece a nação e essa riqueza financia e estabiliza a estrutura do partido único. É como ter o chassi de um veículo blindado operando com um motor de altíssima performance desenhado para corridas. É um pragmatismo que impressiona bastante. E essa lógica de adaptação nos leva direto ao outro país asiático que seguiu uma rota com certas semelhanças: o Vietnã. Ah, o Vietnã. As anotações colocam o Vietnã no poder do Partido Comunista desde o ano de 1975. Isso. Mas em vez de um isolacionismo rígido, vemos novamente a menção àquela palavra-chave, o mercado. O caso vietnamita é uma excelente ponta a partir da China, porque demonstra que o modelo híbrido não foi um acidente isolado chinês. Foi mais uma estratégia regional. Uma estratégia de sobrevivência regional. Exatamente. O Partido Comunista lidera o Vietnã desde 1975 e, assim como o vizinho gigante, percebeu que a ortodoxia económica pura levaria à estagnação. O documento que nós temos destaca que o Vietnã possui uma economia socialista que passou por profundas reformas de mercado. Mas sem soltar as rédeas da política. Nem um pouco. Eles mantiveram a estrutura de poder político rígida, silenciando a oposição formal e garantindo a supremacia do partido. E, ao mesmo tempo, reconheceram a necessidade vital de atrair capital estrangeiro, integrar cadeias de suprimentos globais. Fomentar a iniciativa privada, sim. É muito fascinante notar que, dos 5 países da lista oficial, 2 dos mais economicamente dinâmicos adotaram formas severas de reforma de mercado, sem ceder um único milímetro no controle político central. Eles mudaram a economia para não precisar mudar a constituição política. Essa é a chave. E aproveitando a geografia e a cronologia, vamos colocar a 5ª nação da lista geral aqui neste bloco asiático, o Laos.
O Laos. O levantamento menciona que o Laos também é governado de forma estrita desde 1975 pelo Partido Revolucionário Popular. A inclusão do Laos ali consolida o entendimento de que existe realmente um bloco regional no Sudeste Asiático. Onde essa engenharia constitucional se enraizou. Se enraizou após os conflitos da década de 70 e se manteve super resiliente. O Laos compartilha com o Vietnã não apenas a data de estabelecimento da atual ordem política em 75. Mas também a adoção gradual de mecanismos de mercado. Ainda que, claro, em uma escala econômica muito menor e com bem menos inserção global. Mas o princípio é o mesmo. O princípio é o mesmo. A manutenção do Partido Revolucionário Popular do Laos como força exclusiva e inquestionável na Constituição é o que garante o país nessa lista estrita. Provando que o controle centralizado de partido único ainda é uma tecnologia política funcional na região? Muito funcional. Bom, a gente viu a adaptação através do mercado na China, no Vietnã e no Laos. Mas a nossa pesquisa mostra que nem todo Estado comunista oficial escolheu essa roda de flexibilização. Longe disso. Vamos mudar completamente o tom e olhar para a Coreia do Norte. Onde a conversa fica bem diferente. Totalmente. O material traz uma linguagem muito mais densa aqui. Não estamos mais falando de modelo híbrido ou de reformas de mercado. O texto usa abertamente o termo regime totalitário. Um peso muito maior na definição. Exato. Regime totalitário sob o comando do Partido dos Trabalhadores da Coreia, apontando para um forte isolamento internacional. Por que a classificação muda de forma tão drástica dentro da mesma lista de países oficialmente comunistas? Porque a mudança na terminologia não é um detalhe estilístico. Ela reflete a realidade operacional do Estado na prática. Como eles funcionam no dia a dia. Isso. Enquanto a China e o Vietnã usaram o mercado como uma válvula de escape, a Coreia do Norte optou por um fechamento quase hermético. Um isolamento total. E o uso do termo regime totalitário pelas fontes sublinha uma intensidade de controle que permeia literalmente todos os poros da sociedade. Desde a política macro até a vida civil. Sob a liderança dinástica e o monopólio do Partido dos Trabalhadores, o nível de centralização engolfa o fluxo de informações, a cultura e, claro, a economia de forma asfixiante. Ou seja, eles preferiram o isolamento completo a correr o mínimo risco de que uma abertura econômica trouxesse ideias ou demandas que ameaçassem a estrutura de poder. Exatamente isso. É a aplicação estrutural levada ao limite do controle interno e da desconexão externa. Um contraste formidável com os vizinhos. Sim, é outro mundo dentro da mesma ideologia constitucional. Agora, vamos deixar a Ásia e cruzar o oceano em direção ao continente americano, mais especificamente para a região do Caribe. Vamos falar de Cuba. Cuba é o segundo país mais antigo nessa configuração de poder entre os 5 citados. O material define Cuba como um Estado socialista de partido único ininterrupto desde a Revolução de 1959. Liderada por Fidel Castro. Isso. Como esse modelo sobreviveu por tanto tempo, tão perto de grandes economias ocidentais, sem adotar aquele hibridismo agressivo da China? O que os nossos apontamentos destacam sobre Cuba é a profunda resiliência de sua engenharia constitucional revolucionária. Resiliência institucional. Exato. Diferente do mergulho chinês no capitalismo global, a sobrevivência cubana se baseou na profunda consolidação institucional do Estado socialista de partido único estabelecido após 59. A Constituição deles amarra tudo isso. A Constituição cubana não apenas proíbe a organização de outros partidos políticos com fins eleitorais, mas ela amarra o funcionamento de sindicatos, associações de classe e da mídia aos propósitos do Estado e do partido. Tudo funciona numa sincronia forçada pela lei? Exatamente. Sincronia forçada pela lei. E sem o dinamismo do mercado global, o sistema recai pesadamente sobre o controle burocrático, a distribuição estatal, historicamente, o apoio de blocos aliados. O que mantém Cuba na lista estrita é justamente essa recusa constitucional em abrir a arena do poder para forças políticas concorrentes. É o controlo político que os define na nossa fonte. Fizemos o mapa completo. China, Vietnã e Laos operando suas aberturas seletivas na Ásia, a Coreia do Norte fechada no seu totalitarismo e Cuba mantendo seu modelo revolucionário de partido único no Caribe. Esse é o mapa atual e oficial. Mas é exatamente agora que precisamos lidar com o grande elefante na sala. Eu estava esperando por esse momento.
É impossível falar sobre esse tema sem esbarrar em uma confusão gigantesca, especialmente para nós que lemos e consumimos o noticiário latino-americano. É uma confusão muito comum. Em qualquer conversa mais casual, ou até mesmo em certas análises políticas, nomes de outros países sul-americanos e centro-americanos surgem quase que instantaneamente como se fizessem parte deste mesmo bloco comunista. Como se fossem extensões daquela mesma lista. Exato. O que o nosso rigoroso levantamento documental diz sobre isso. Os dados tratam essa confusão com uma clareza que é absoluta e inegociável. O que as fontes dizem? As fontes afirmam categoricamente que nações como Venezuela, Nicarágua e Bolívia não são oficialmente estados comunistas. Certo. E compreender o porquê dessa exclusão da lista é a chave para elevar o nível da nossa leitura geopolítica. Porque a divergência não está na amizade entre presidentes, né? Não. Não está nos acordos diplomáticos ou na cor das bandeiras em manifestações. A divergência está puramente no alicerce legal desses países. Uma estrutura formal. Sim, a Venezuela, a Nicarágua e a Bolívia adotam discursos frequentemente ancorados no socialismo e possuem governos que se posicionam de forma clara à esquerda no espectro ideológico. Eles implementam programas de forte intervenção estatal, usam uma retórica anti-imperialista afiada. A gente vê isso nos jornais todo dia. Todo dia. Mas a retórica e as alianças não são suficientes para colocá-los na lista estrita do nosso levantamento. Mas então qual é a grande barreira jurídica que os separa daqueles 5 países que a gente acabou de analisar? A grande barreira é a presença formal e constitucional de estruturas multipartidárias. Os múltiplos partidos? Nas constituições da Venezuela, da Nicarágua e da Bolívia, o comunismo não é estabelecido como regime oficial e exclusivo do Estado. Entendi. Isso muda tudo do ponto de vista técnico. Muda. Porque, independentemente das intensas crises políticas, das acusações de aparelhamento das instituições ou das disputas sobre a lisura dos processos eleitorais que dominam o noticiário sobre esses países... Que é o que a gente mais escuta. Sim, mas o fato técnico é que a fundação legal deles prevê a existência de oposição partidária, de eleições com múltiplas legendas e uma propriedade privada que não é condicionada ao monopólio de um único partido. Faz muito sentido. Porque na China ou em Cuba, criar um partido de oposição para disputar a presidência é um crime direto contra a Constituição. É ilegal desde a base. Na América Latina, mesmo em cenários de altíssima tensão institucional e concentração de poder no executivo, a Constituição ainda resguarda a pluralidade formal. É essa a linha divisória estrutural que o nosso material de pesquisa traça com tanta firmeza. O papel E a lei. Isso é o que chama de um divisor de águas na compreensão do mundo. Saber diferenciar um governo que adota uma política econômica estatizante ou um discurso inflamado de esquerda. Sim. De um Estado que foi desenhado desde o seu artigo 1º para proibir a existência de qualquer outra vertente política. E a diferença monumental entre o comportamento de um governo em uma década específica e a própria natureza inalterável de um Estado. Certo. Nós mapeamos os 5 países oficiais, vimos quem está dentro e, talvez mais importante, quem está fora dessa lista e o porquê. Sim. Então, o que isso tudo significa no panorama geral? Se a gente pegar toda essa pesquisa junta, qual é a grande visão estratégica que podemos extrair? É o momento de amarrar os pontos. Como um sistema desenhado lá no século XIX sobrevive na era da internet e da inteligência artificial? Se conectarmos todas essas peças, Os asiáticos pragmáticos, a ilha caribenha resiliente, o isolamento norte-coreano e a exclusão dessas repúblicas latino-americanas multipartidárias. tudo isso junto. Tudo junto nos leva à conclusão analítica mais importante do nosso material. Hoje, no século XXI, o comunismo sobrevive e prospera muito mais como uma formidável arquitetura de poder político. Do que como uma aplicação prática da economia. Exatamente. Muito mais do que uma aplicação estrita da economia marxista clássica. Se fôssemos procurar pelo mundo a implementação purista do fim da propriedade privada e da economia sem classes idealizada naqueles textos originais, os exemplos práticos simplesmente desapareceriam. Ou se mostrariam completamente disfuncionais na economia moderna. Sim. No entanto, se olharmos para a tecnologia do poder, a estrutura se provou incrivelmente adaptável. E as nossas notas dissecam essa fórmula de adaptação, detalhando como esses regimes encontraram um equilíbrio meio que para não desmoronar
como o bloco soviético desmoronou lá atrás, certo? Perfeito. Quais são as engrenagens principais que mantêm essa máquina operando hoje? O documento sintetiza essa resiliência em 3 fatores centrais. E quando eles são combinados, explicam a longevidade desses governos, especialmente os mais bem-sucedidos economicamente. Qual é o primeiro fator? O primeiro fator é a manutenção inegociável de um partido único forte. Sem a concorrência eleitoral legalizada, não há ameaça formal à continuidade do projeto. O Estado não é apenas governado pelo partido. O Estado e o partido se fundem numa coisa só. Numa única entidade burocrática. Exatamente. E o segundo pilar? O segundo pilar é o controle político centralizado. A tomada de grandes decisões, a censura, a direção social e o comando absoluto das Forças Armadas permanecem monopolizados lá no topo dessa estrutura partidária. E o terceiro fator parece ser exatamente onde a mágica da adaptação acontece. Sem dúvida. O terceiro fator é a abertura econômica seletiva. As fontes são muito enfáticas ao apontar que isso é o que define o sucesso da China e do Vietnã hoje. Eles viram que o isolamento total não era sustentável a longo prazo. A liderança percebeu que a pobreza e a estagnação tecnológica eram ameaças muito maiores ao regime do que a propriedade privada controlada. Então eles inseriram as dinâmicas de mercado e permitiram a geração colossal de riqueza. Mas mantiveram os 2 primeiros pilares intactos. A economia floresce, mas o partido mantém a mão firme no interruptor de energia. É uma fórmula onde o capital serve à manutenção do controle político centralizado, e não o oposto. É o pragmatismo em sua forma mais pura. Um pragmatismo impressionante mesmo. Eles meio que preservaram o esqueleto de controle político e trocaram os músculos econômicos obsoletos por uma musculatura de mercado de altíssima performance. Uma excelente forma de visualizar. Que viagem fascinante por esses dados. Para quem acompanhou essa nossa imersão até aqui, acho que vale a pena fazermos uma rápida síntese do que nós desempacotamos. Vamos recapitular. Nós começamos ignorando o ruído das redes sociais e olhamos apenas para a estrutura constitucional. Descobrimos que o bloco comunista oficial se resume a apenas 5 nações. China, Vietnã, Laos, Coreia do Norte e Cuba. Navegamos por modelos que vão desde a adoção agressiva do mercado global na Ásia até o totalitarismo isolado. Passando pela resiliência caribenha sem a abertura de mercado. E, muito crucialmente, nós derrubamos o mito de que países com estruturas multipartidárias, como Venezuela, Nicarágua e Bolívia, pertencem a essa mesma categoria institucional, independentemente da retórica de esquerda que eles utilizam. E o valor prático de compreender essa síntese vai muito além daquela mera curiosidade acadêmica para o nosso público. Qual a aplicação direta disso no dia a dia? Dominar essa distinção estrutural, separar um modelo duradouro de poder político de uma política econômica transitória, ou diferenciar uma constituição de partido único de um discurso de palanque, isso fornece uma blindagem intelectual. Uma blindagem, gostei do termo. Sim. Quando quem está ouvindo for acompanhar a cobertura internacional de uma nova crise diplomática na América Latina, ouvir o anúncio de uma mega expansão tecnológica na Ásia, a pessoa passa a ter esse filtro ativo na mente. Fica infinitamente mais fácil separar a desinformação ou os rótulos preguiçosos da realidade profunda e factual de como essas nações realmente operam de portas fechadas. É ler o código-fonte da geopolítica. É esse exatamente o tipo de ferramenta analítica que faz o tempo investido em pesquisa valer a pena. Mas nós sabemos que nenhuma imersão nossa está completa sem algo para a pessoa continuar mastigando depois que a gente insere o papo. Sempre temos que deixar uma pulga atrás da orelha. Com base em todos esses paradoxos sobre mercado e controle que as fontes nos trouxeram hoje, para onde a mente de quem nos acompanha deve apontar agora? Toda essa análise estrutural levanta uma questão que é essencial sobre o futuro a médio e longo prazo. Qual seria? O material demonstrou que a sobrevivência e a relevância global dos regimes mais proeminentes desta lista dependem daquela equação bem delicada. Promover uma vigorosa abertura econômica seletiva sem jamais abrir mão de um controle político centralizado. Exato. E o pensamento provocativo que emerge disso é bem estrutural. Até que ponto a dinâmica acelerada de uma economia de mercado, que inevitavelmente gera novas classes de bilionários, demanda por livre fluxo de informações tecnológicas, inovação descentralizada e muitas expectativas de consumo, até que ponto isso pode crescer e se expandir dentro dessas fronteiras? É uma tensão constante. Chegará o momento em que a força irresistível da economia globalizada vai tensionar
e, inevitavelmente, desafiar a estrutura rígida e inamovível desse partido único forte. É um cabo de guerra histórico entre o controle estático e o dinamismo do capital. No longo prazo, a arquitetura política consegue conter as consequências da sua própria abertura econômica? Essa é possivelmente a charada geopolítica mais importante do nosso tempo, e a resposta vai moldar as próximas décadas do cenário global de um jeito que a gente nem consegue prever totalmente ainda. Vai ser fascinante observar. Uma reflexão formidável para encerrarmos o mergulho de hoje. É muito gratificante poder dissecar documentos complexos, entender as engrenagens ocultas do nosso mundo e desconstruir preconceitos com base puramente em fatos e leis concretas. Foi um ótimo debate. É isso que transforma a leitura das notícias em uma experiência muito mais rica e menos estressante. Que a vontade de entender os porquês das manchetes continue sempre afiada para quem nos acompanha. Até a nossa próxima análise profunda.